Como sair das dívidas na prática para começar a investir? Olá, ser em desenvolvimento, tudo bem? Vou separar esse conteúdo em 5 etapas e tentarei ser o mais realista possível. Li diversos artigos sobre esse tema e cheguei à conclusão que há diferentes formas de atuar diante desse problema. Vou expor o que penso e no final trarei algumas alternativas. 1. Faça um mapa de suas dívidas atuais e mantenha o equilíbrio emocional. No começo, é recomendável ser franco com todos de sua família e pedir a ajuda deles para sair dessa fase. Manter o equilíbrio é importante, apesar de complicado. Não pode se desesperar e buscar soluções fáceis de dinheiro rápido. Isso acaba piorando a situação na maioria dos casos. É justamente nesse desespero que costumam aparecer alguns aproveitadores, lhe prometendo dinheiro rápido e fácil. Nessa primeira fase, o importante é fazer um levantamento de tudo o que você está devendo atualmente. Nesse levantamento, que pode ser feito em algum caderno ou planilha, as características que devem constar são as seguintes: o nome do credor, o valor original da dívida, a taxa de juros. Essa taxa determinará qual é a dívida mais cara. Nem sempre a maior parcela é o que está destruindo suas finanças. O número de parcelas restantes, o valor de cada parcela, o montante total, que será equivalente ao número de parcelas vezes o valor da parcela. Se há algum bem financiado atrelado à dívida, por exemplo, uma casa ou carro, se são contas essenciais, sim ou não. Aqui entram as contas de luz, água, internet, por exemplo. Perceba que os parâmetros utilizados são necessários para saber o total de sua dívida e qual o malefício que o não pagamento dela pode gerar. 2. Classifique em ordem de prioridades. Se você está sufocado nas dívidas, provavelmente não terá recursos para pagar tudo de uma vez. E aqui entra a importância de se planejar antes de agir. Sei que manter a tranquilidade no caos é algo muito mais simples de ser dito do que ser feito. Mas pense bem, provavelmente você pode ter sido muito impulsivo durante a sua vida e consumiu antes de se planejar. E justamente por isso, agora está endividado. Nessa etapa, classifique como prioritárias as dívidas seguindo a seguinte ordem: 1. Contas essenciais e que têm algum bem em risco atrelado à dívida. 2. Contas com maiores taxas de juros. E 3. As contas não essenciais. Sinceramente, ao refletir sobre qual seria o primeiro item, concluí que você deve buscar formas de sanar ou ao menos negociar as contas essenciais e as que têm algum bem como garantia. Não tem como ignorar essas duas. Outra coisa importante é que nessa classificação não leve em conta apenas os juros, que seria um parâmetro mais objetivo. Entretanto, um fator mais importante é o dano que a dívida pode gerar. Entre estar atrasado com o banco em algum financiamento imobiliário que tem seu imóvel como garantia e ter algumas pendências com cartão de crédito, você deve escolher atacar primeiro o financiamento, mesmo que os juros pagos sejam menores e a dívida seja mais barata, pois o malefício se sobrepõe ao custo da dívida. A terceira etapa é criar uma espécie de orçamento de guerra. Meu modo de enxergar é assim: eu já ouvi inúmeros educadores financeiros alegando que devemos manter o lazer nos mesmos moldes e sermos mais leves para produzir melhor e gerar mais recursos. No meu caso, prefiro priorizar o pagamento dos meus compromissos antes de curtir compras em shopping ou viajar estando endividado. Não vejo sentido em ficar passeando com uma conta de luz atrasada ou um financiamento descontrolado. Até porque não terei cabeça para viver gastando enquanto estou endividado até o pescoço. Minha cabeça fica convertendo todo o gasto em recursos que poderiam pagar dívidas e gerar uma paz verdadeira. Nessa fase, busque cortar tudo que não for essencial e substitua o lazer caro por um lazer mais barato. Se faz uma academia cara, talvez seja a hora de buscar uma mais barata ou até substituir esse custo por uma caminhada grátis e relaxante, por exemplo. Se você tem um carro, talvez seja o momento de vender para amortizar as dívidas e ir se virando com meio de transporte mais econômico. Em tempos de guerra, o sacrifício é válido. Outra atitude que pode ser adotada é vender coisas que estão paradas em sua casa. Mesmo que você venda mais barato no LX ou para algum amigo, lembre-se que os juros das dívidas jogam contra você. Existem várias medidas que podem ser adotadas, inclusive deixarei o link de um vídeo que temos aqui no canal sobre formas de economizar dinheiro, caso queira assistir depois. Com certeza isso vai gerar algum benefício para você.
O importante nessa fase é usar toda a sua energia para sair desse buraco e não colocar em risco sua família e nem suas conquistas. Seja sincero com todas as pessoas envolvidas e procure a ajuda delas. Combine com a sua família que agora todos têm que trabalhar em prol de eliminar as dívidas. Você pode até combinar um prêmio futuro no qual todos se beneficiem. Isso irá gerar ainda mais engajamento. Infelizmente, muitas famílias correm risco de serem despejadas por conta de insuficiência financeira, por contraírem dívidas e agora estão com uma renda reduzida. Entenda que eu não quero ser uma pessoa pessimista, mas gostaria muito de realmente ajudar as pessoas a terem uma visão mais realista. Se você já viu em outros vídeos aqui do canal, temos como missão ser o mais honesto possível. Se você discorda do meu ponto de vista, não fico chateado, afinal o importante é refletir sobre o que faz ou não sentido para a sua vida. No final, o principal objetivo nosso é gerar reflexão nas pessoas e que possam ter suas próprias opiniões independentes. Agora, se esse tipo de conteúdo te agrada, te peço para curtir e compartilhar com pessoas que são importantes para você e possa estar passando por um momento financeiro complicado. Fazendo esse simples gesto, que dura menos de 5 segundos, você estará colaborando conosco e com outras pessoas. 4. Hora da ação. Depois de ter separado a grande dívida em dívidas menores, você passará a enxergar uma solução e isso motivará bastante. Há uma frase de Confúcio que diz: "Quando é óbvio que os objetivos não podem ser alcançados, não ajuste as metas, ajuste as etapas da ação." E é exatamente isso que você está fazendo. Infelizmente, muita gente desiste de realizar algo porque enxerga o todo e não as partes. Agora, ao invés de estar devendo muito indefinidamente, você estará com dívidas menores e que podem ser sanadas. Depois que você fez um levantamento de tudo, reduziu todos os gastos não essenciais e talvez tenha até gerado alguma renda extra com alguma habilidade que já tinha nos seus horários vagos, além de ter envolvido todos na sua casa, você agora sabe exatamente quanto tem disponível para pagar mensalmente e vai poder negociar com os credores, seguindo a sua ordem de prioridade. Nessa etapa, você deixará o orgulho de lado e procurará conversar com os seus credores, seguindo a ordem de prioridade. O Serasa, por exemplo, tem um site disponível para limpar o seu nome. Deixarei o link na descrição. Existem acordos que geram descontos de até 90%. Nessa etapa do processo, o importante é você cumprir os novos acordos que serão feitos, por isso não prometa pagar o que não tem condição para tal. Alguns passos que podem acelerar o pagamento de suas dívidas são: reflita sobre as habilidades que você ou algum membro de sua família podem realizar para levantar algum dinheiro extra. Você precisará exercer a humildade e não se importar com o que os outros estão pensando. Fale com os seus credores e explique sua real intenção de pagar. Revise o saldo devedor e encargos. Mostre para ele que você entende do assunto e que já sabe o quanto pagou e o quanto está pagando de juros. Estude todas as suas dívidas e leve argumentos para a mesa de negociação. Se a sua dívida cara, algo que ocorre em geral com cheque especial e cartão de crédito, não tiver nenhum bem seu como garantia, informe para o seu gerente que vai interromper os pagamentos até ser ouvido para uma consolidação de dívidas e um bom abatimento de desconto para um possível pagamento à vista. Substitua dívidas caras por dívidas mais baratas. Alguns bancos oferecem taxas de juros inferiores e estão dispostos a comprar dívidas para que você passe a dever a ele. Elimine os débitos automáticos. Se o seu dinheiro ao entrar em determinada conta já está sendo abatido para pagar dívidas caras e não essenciais ou que não tem algum bem como garantia, abra outra conta e passe a receber seus rendimentos em outro banco. Pare de usar o cartão de crédito no seu dia a dia. Tente se virar com o dinheiro da sua carteira, afinal foi o crédito mal utilizado que te trouxe até aqui. Preste atenção ao CET, custo efetivo total, presente principalmente em financiamentos, pois os bancos, em regra, anunciam juros nominais, entretanto, o valor total incorporam outras despesas, como taxa de administração, IOF, seguros. Por isso, ao contrair um empréstimo, pergunte sobre o custo efetivo total e compare-os. Observe os indexadores nos contratos. Indexadores são formas de reajustes e negocie sempre algo mais razoável para você. Por exemplo, no setor imobiliário existem contratos de aluguéis que utilizam o IGPM. Caso você more de aluguel, tente chegar a algum acordo com o proprietário para não ter um alto aumento. Talvez até dependendo do tempo que você já o conhece, estabelecer um diálogo franco e pedir uma redução para no futuro repor a diferença, ou até se mudar para um local mais barato. A quinta etapa seria não voltar para o buraco.
Depois de ter passado por todo esse estresse de receber ligações de credores, de estar com o nome sujo e ficar sem dormir direito por conta de dívidas, você deve refletir sobre o que te levou para o buraco. Comece a formar sua reserva de emergência e a praticar bons hábitos financeiros. Use essa experiência como aprendizado. Faça o possível para não voltar a ter que passar por isso novamente. Questione-se sobre: seu padrão de vida atual é saudável? Talvez adotar um estilo de vida mais minimalista lhe traga mais paz. Quais são as suas prioridades de vida? E o que você pode fazer para se tornar um profissional mais valioso para o mercado? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um forte abraço e até o próximo.